Vamos à palavra agora. Eu convido a igreja, 2 Timóteo 3. Eu convido a igreja a ir na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, nós estaremos lendo os versos 16 e 17. Não temos pressa. O importante é nós abrirmos a palavra na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Eu dou um tempinho porque ela, como é curtinha, ela está lá no final, às vezes a gente realmente tem dificuldade de encontrar, isso é normal. A palavra de Deus diz, amada igreja, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, em nome de Jesus, que privilégio o Senhor nos dá nessa noite de receber a sua palavra, que é a sua palavra, que nós estejamos atentos, que nós estejamos realmente de todo o coração ouvindo a sua palavra, que nós nesse momento estejamos cativos, Pai, a tudo aquilo que será dito, que absolutamente nada possa nos desviar a atenção, Pai. E que essa palavra venha, como já veio, a edificar, a nos edificar como igreja e como cristãos, em nome de Jesus. Amém. O título, amados, dessa palavra hoje, desse sermão, o título é provação. Qual o objetivo? E como passar, como suportar as provações ou a aprovação que se apresenta na minha vida, na vida da minha família e na sua vida. Vamos estar abertos, amém? Vamos entender o que Deus tem para nos falar hoje nesse tema tão importante que é a provação. E eu inicio dizendo da palavra de Deus, que toda ela, absolutamente toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi o quê? Inspirada por Deus. Ela foi soprada. Deus, que é Deus, ele soprou, o sopro, o vento, o pneuma, é o Espírito Santo, a palavra, que é Jesus Cristo, e colocou no coração daqueles que estavam escrevendo. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele recebeu a palavra Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, amados, quando eu leio a Bíblia, eu estou recebendo o quê? Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Que lindo isso! Isso é maravilhoso. Então essa é a base que eu e você temos para a gente começar a entender o que é aprovação. Porque essa palavra que foi soprada, inspirada por Deus, ela serve primeiro, como está descrito e lemos aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, ela serve para quê? Para me ensinar e para te ensinar. É a primeira coisa que ela faz.
É um pai para o filho. A primeira coisa é que você ensina. Ó, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. É melhor você fazer isso, é melhor você não fazer aquilo. Né? Então é por isso que a gente sempre insiste. Eu particularmente, sempre insisto no ensino. A próxima etapa do ensino, quando eu não aprendo, é repreender. Então ela é importante para o ensino, mas para a repreensão. Então a gente dá um comando. O filho não. Eles estão do meu lado. Eles não entendem. Eu vou o quê? Repreender. Está errado. Eu falei que não é assim, é assado. Mediante o quê? A palavra. Se eles continuam, ou se a gente continua recebendo o ensino, não entendendo, Deus repreende, chega uma hora que ele corrige. E aí começa a aprovação na minha vida e na sua vida. Ele vai corrigir. E também nós entramos no quê? Numa educação chamada o quê? Educação na justiça. Aí é com Deus, aí é a soberania dele. Então, na verdade, é extremamente necessário nós entendermos os propósitos de Deus. Porque o objetivo para Deus, para as nossas vidas, é que nós sejamos o quê? Habilitados. Tá certo ou não? Que nós tenhamos o quê? A gente, quando vai dirigir, não tem a CNH. Eu, quando sirvo a Deus, eu tenho que ter o quê? A CNH do reino de Deus. Eu tenho que estar o quê? Habilitado. E o objetivo é justamente isso. Porque um pouquinho antes, aqui na própria segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2,15, Deus ele é claro quando diz: procure, igreja, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o grande objetivo. É que eu e você estejamos o quê? Aprovados. Passar na prova. Mediante o quê? A palavra que foi inspirada. A nossa fonte é o quê? É a palavra de Deus. Não há outra. Aqui é claro também que eu e você, como igreja, como cristãos, nós não devemos o quê? Nos envergonhar da palavra. Cujo objetivo é o quê? Ensinarmos, evangelizarmos, depois que eu sou aprovado. Vou falar algumas coisas redundantes aqui, como quem ensina para médico é médico. Quem ensina para advogado, o que é? É advogado. Na verdade, nós nos capacitamos, nos tornamos habilitados, eu e você, após adquirir o quê? Conhecimento. E sermos o quê? Provados e aprovados. Tá certo ou não? Não é assim que acontece? Dessa forma, eu vou, por exemplo, prestar um vestibular para engenharia. Eu quero ser um engenheiro. Temos alguns aqui. Eu vou prestar um curso, seja de engenharia, qual a base de conhecimento que eu tenho que ter, igreja? É matemática, eu tenho que gostar de matemática. No mínimo o quê? Matemática. Então eu preciso saber que para eu ser um engenheiro, eu preciso ser o quê? Uma pessoa dedicada e sabe, né, ter uma habilidade em números, na parte exatas. Tá certo ou não? Então isso eu preciso saber, é inato o quê? A um engenheiro. Agora, e nós como cristãos? Eu e você como cristãos. É evidente que nós como Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, nós temos a teologia, nós temos o SAET. Nós temos. Não é? Que é o seminário de ensino teológico, nós temos. Nós temos a nossa escola bíblica dominical todo domingo. Nós temos essa disponibilidade. Nós temos também o quê?
E somos motivados a estar no AME. Estudos e estudos. Nós somos motivados. Porém, igreja, eu vou te fazer a seguinte pergunta. E entre nós e Deus? Entre nós e Deus, como é que funciona esse relacionamento? Ser ou não ser aprovado? Passar ou não passar na prova? Porque eu tenho vários e vários recursos. De ensino, de oração, de capacitação. Mas como é que funciona? O importante é eu e você saber, igreja, em nome de Jesus, isso é extremamente importante. Quando nós servimos a Deus, nós temos que prestar atenção e entender que eu e você, ou qualquer um que seja cristão, que seja praticante da palavra, nós nunca seremos provados em algo. Nós nunca seremos provados em qualquer situação que eu e você não possa suportar. Toda prova que aparecer para mim e para você, nós teremos, e isso é palavra, nós teremos a capacidade de suportar e vencer. Diga um amém aí onde você está, igreja. Isso é palavra. É por isso que eu iniciei a mensagem dizendo que a nossa palavra, a palavra de Deus, ela é para ensinar, para repreender, para corrigir, porque é ela. Então ela mesmo está falando. Se você tem uma prova, ela não é colocada para você, sem que você tenha condição de suportar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel à palavra dele. É por isso que ele disponibiliza o ensino, é por isso que ele disponibiliza a correção e a educação. Agora a pergunta é, o que devemos aprender com os personagens bíblicos? Os personagens bíblicos que se apresentam na Escritura Sagrada têm uma razão fundamental, nós aprendermos com eles. Quando se fala de prova, nós não poderíamos deixar de falar de quem? De Abraão. Quando nós vamos lá em Gênesis 22:2, a palavra do Senhor diz: Deus dizendo a Abraão que já era um servo do Senhor, já tinha um relacionamento com o Senhor, já tinha as promessas do Senhor. Ele já tinha o filho da promessa, Isaque. O próprio Deus, ele diz a Abraão: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, o filho do coração, a quem você ama, vá até a terra de Moriá e o ofereça o que? É sacrifício. Um filho. E você que é pai, você sabe exatamente o que eu estou falando. A dificuldade que eu e você teria hoje de fazer isso. Deus descesse aqui então. Pega a Laurinha, suba lá no monte, ofereça a ela como sacrifício. Como é que é? Sobe lá. Estou pedindo para você subir lá. Mas sério, sobe lá. Foi o que aconteceu com Abraão. O que ele fez? Ele subiu, nós sabemos. Ele subiu, mas antes de subir ele falou para a turma que foi com ele. Falou, ó, já volto eu e o rapaz, nós vamos voltar. Nós vamos subir, mas vamos voltar. Então, Abraão, ele foi muito abençoado, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele foi levantado em Ur dos Caldeus, onde havia uma idolatria muito grande, mas ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Ele era obediente, amava o Senhor. Essa aprovação veio de quem, igreja? De Deus.
O segundo exemplo, que eu e você conhecemos, uma provação da parte de Satanás, que também nos prova, nós vamos estudar isso, nós vamos entender isso. Exemplo, a tentação de Cristo. O que aconteceu na tentação de Cristo? Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Quem levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado? O Espírito. O Espírito de Deus. Pô, mas peraí. Por que Deus fez isso? Levou o próprio Jesus, o filho dele, para ser tentado no deserto? Sim. Nesse caso, ele fez por quê? Qual o conhecimento que Jesus Cristo tinha? Ele tinha e ele conhecia o que? A palavra. Como é que Jesus venceu e não permitiu ser envolvido? Como é que ele passou nessa provação? Mediante o conhecimento do quê? Das Escrituras e obediência a ele que ele tinha com quem? Com Deus. Opa, então você está me falando que quando eu tiver alguma provação, eu vou vencer mediante a obediência de Deus e conhecimento da palavra? É exatamente isso. Quando o diabo ofereceu todos os reinos para Jesus, o que ele falou? O que o diabo falou para Deus? Que eu só adoro a um Senhor e presto culto a um Senhor, que é Deus. Eu não vou prestar culto a você. Ele foi provado, mas automaticamente ele passou, por quê? Porque ele tinha o quê? A palavra dele. Amém, igreja? Bom, e a provação de Jó? O que eu e você podemos aprender da provação de Jó? O que nós podemos aplicar nas nossas vidas? Porque Abraão, ele foi provado segundo a fé. Jesus Cristo foi provado também em função do quê? Da sua obediência, do conhecimento da sua palavra. E Jó? O que nós hoje, nessa noite, podemos aprender de Jó? Porque o livro de Jó apresenta um homem absolutamente íntegro e reto, temente a Deus. Jó 1, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e além de tudo isso, ele o quê? Se desviava do mal. Ele já servia a Deus. Jó, ele era um homem de quê? De fé e perseverança extraordinário. Mas então a pergunta é, por quê? Por que Jó foi provado? A pergunta é, por que somos provados? Mas pastor, Jó já era temente. Se livrava do mal, se desviava do mal, não queria confusão para ele. Ele era bondoso, íntegro, reto, mas por que ele foi provado? Por que eu sou provado? Por que você é provado? Essa é a grande pergunta. Porque nas provações, eu e você, nós devemos o quê? Entender a quem servimos. Amém, igreja? Diga um amém aí. Nós devemos entender a quem servimos. A quem prestamos culto. A quem oramos. A quem jejuamos. A quem ajoelhamos.
a quem clamamos, a quem pedimos. É absolutamente nas provações que o Espírito Santo do Senhor faz com que a gente entenda isso. Agora, Jó não sabia? Ele era temente. Jó não sabia? Nós vamos responder essa pergunta mais para frente. Mas fica claro, então, não é? Que essas provações, elas são para o meu e para o seu crescimento, para nós entendermos a vontade de Deus. Entender a quem servimos. Jó, ele era reto, ele era íntegro, ele possuía uma família e era próspero. Continuação do texto. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas, igreja. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, servos, empregados, de maneira que esse era o maior dos homens do Oriente. Riquíssimo, do Oriente ele era o maior. E naquela época, nós estamos falando da época patriarcal, lá no início, prosperidade e paz era sinônimo de quê? De favor de Deus, de intimidade de Deus, que era exatamente o que Jó tinha. Porém, ele foi colocado à prova de quem? Quem o colocou à prova? O adversário. Que literalmente em hebraico, adversário significa o quê? Satanás. Porque Satanás, desde sempre, ele procura aflorar o quê? O que há de pior na humanidade. Seu caráter, o caráter do inimigo, ele é extremamente agressivo e tentador. É dessa forma que ele age. Apesar de possuir poderes, sim, porque ele era um anjo caído, o adversário, ele só age com a permissão de Deus. Porque o adversário, ele é subordinado a quem? A Deus. Porém, ele fica percorrendo o quê? A terra. Ele está sempre ao derredor. E sabe o que ele na verdade procura também? Ele procura súditos desleais do rei. Ele procura uma brecha na minha vida e na sua vida. É exatamente o que ele faz. Então Jó, nesse contexto, o livro do Jó continua, e é o que eu vou ler exatamente o contexto do que eu falei agora, que diz o seguinte: num belo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Aí Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra. Eu estou ao derredor. Aí Deus fala para Satanás: viu? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra ti. O que o Senhor disse para Satanás? Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a sua mão contra ele.
Esse texto, resumindo, é: Satanás, o adversário, ele reconhece a soberania de Deus, e Deus permitiu o quê? Que essa prova acontecesse. Ele permitiu, o próprio Deus. Jó seria provado na força de seu quê, igreja? Na força de seu caráter. E foi exatamente o que ele fez. E ele perdeu os filhos, perdeu os servos. Não é? Quando ele se perdeu, olha que ele fala em Jó 1:20. Então Jó se levantou depois que tudo isso tinha acontecido, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, medite nisso que Jó está falando. Um homem que tinha acabado de perder os 10 filhos. 10. Um homem que tinha perdido a sua criação, todos os seus bens. Glorifica o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Diga um amém aí, igreja. Fantástico. Agora, como se não bastasse só isso, veio a segunda prova. Como se não bastasse só isso, veio o quê? A segunda prova. A partir do verso 4 de Jó 2. Então o adversário respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse ao adversário, a Satanás: você pode fazer com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meteu furúnculo em tudo que é lado, ferida. Jó sentado em cinza, não é, que representa a cinza, o que é? É aquela dependência que ele tinha a Deus. Quando eles rasgam as vestes, ele vai para a cinza do pó. Pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Nesse momento, Jó havia perdido filhos, filhas, ovelhas, bois, servos. O seu corpo tomado por chagas. A sua mulher queria que ele amaldiçoasse e que Deus o matasse. Como se não bastasse tudo isso. Como se não bastasse tudo isso. Ele recebe a visita de 3 amigos, 2 deles dizendo: bom, é o seguinte, você está assim, meu amigo, porque você tem algum pecado escondido aí.
Aconteceu alguma coisa com você. Pode falar para nós viemos aqui para falar isso. Como é que é? Vocês não vieram orar por mim? Não. Nós viemos te falar o seguinte: você está assim porque você pecou. E o outro, como se não bastasse, achou pouco ainda que ele estava passando, que ele tinha que passar mais ainda, porque ele tinha certeza que tinha o quê? Pecado. Porque ele não estava reto ao Senhor. Porque Deus havia feito tudo isso na vida dele, porque ele estava em pecado e tinha que sofrer mais. Isso que ele estava dizendo é pouco. Mas vocês não vieram orar por mim? Não, senão nós estamos aqui enfiando o dedo em você mesmo. Nós estamos falando aqui, você está errado, você pecou, fala para nós. Ou seja, Jó, ele chegou num fundo emocional estupendo, ele chegou no fundo, com choro, alterações de apetite, não poderia ser diferente, tristezas, aflições, amarguras, corpo e alma dilacerados, mas o espírito que é a igreja? Temendo a Deus. O corpo de Jó foi entregue para Satanás. A alma dilacerada, emoções, choro, pranto. Jó, ele é abandonado por todos, menos por Deus. Que desde sempre, desde o início, sempre esteve do lado dele. Sempre esteve na presença dele. E como se não bastasse isso, Jó respondeu ao Senhor. Jó respondeu ao Senhor quando ele entendeu qual o propósito de toda essa provação. Porque Jó, ele entendeu que ele estava sendo provado. Lembra aquela pergunta que eu fiz? Por que Jó foi provado? Qual seria essa prova? Qual o motivo? Lá no finalzinho do livro, 42, a partir do 1. Então Jó responde ao Senhor. Jó responde ao Senhor e diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pai, você é soberano. O Senhor tudo pode, tudo vem de ti. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não me entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E Jó, numa das frases mais lindas da Bíblia, segundo todo esse contexto que eu acabei de te dizer, que com certeza, eu quase certeza que eu sei que você sabe desse contexto. Jó, ele fala: eu te conhecia antes só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo de não ter te conhecido antes, Pai. Porque antes o meu temor era só de te ouvir dizer, mas agora não. Agora que eu passei tudo que eu passei, os meus olhos estão te vendo. Igreja, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Ele não quer que a gente sofra como Jó. Longe disso. Mas Ele quer que a gente veja o Senhor. Que a gente entenda quem é o Senhor. Que a gente dependa do Senhor. O que Deus quer para a minha vida e na sua vida
E ele vem aqui dizer como é que a gente suporta esse sofrimento, como é que a gente suporta a aprovação. Quando eu tenho uma aprovação na minha vida, a forma errada que eu tenho é de ficar com raiva. A primeira coisa que a gente faz quando recebe uma aprovação é ficar bicudo. Deus quer isso quando recebe aprovação? Muito pelo contrário, Ele quer o quê? Que a gente domine essa raiva. Uma outra forma errada, que a gente exige saber o porquê. Por que que eu estou passando isso? Por que que eu estou passando essa prova? Isso é uma forma errada. O que nós devemos entender na nossa provação é saber que Deus está no controle. E que não é a pergunta por quê, e sim para quê. O que isso vai me acrescentar? Uma forma errada, quando eu e você nós somos provados, é entrar em desespero, em angústia. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, espera no Senhor. Quando somos provados, às vezes começamos a nos iludir. Mas Deus, Ele vem e busca a verdade na palavra. Leia a palavra, busque. Uma outra coisa normal, quando eu e você somos provados, eu estou falando de cristão, é nos entregar aos nossos desejos. Já foi mesmo? Está errado, a gente deve se manter puro. Quando somos provados, a gente se impacienta, se torna impaciente com Deus. O que Deus quer, na verdade, é que a gente creia e espere no seu tempo perfeito. Outra coisa que fazemos, eu e você, quando estamos passando por prova, eu e você, nós decidimos os nossos limites de suportar. Não, até aqui eu suporto, Senhor. Passou de... até aqui eu aguento. Passou daqui, não dá mais. A pessoa, se fosse assim com o Jó, no primeiro filho ele já tinha... Pera aí um pouquinho. Pô, mas você vai me tirar os 10? Igreja, 10 filhos, todos os filhos. Na verdade, o que Deus quer é o quê? Saber que Deus determina e conhece o quê? Os nossos limites. Porque a palavra dele não diz isso. Que ele vai dar aquilo que a gente suporta. Outra coisa corriqueira quando nós estamos sendo provados é o quê? Buscar as nossas próprias soluções. Devemos buscar o quê? A orientação de quem? De Deus. Porque a palavra ela foi o quê? Inspirada, soprada. Está tudo aqui. Outra coisa corriqueira, amados. Mas está de monte, ficar deprimido. Eu fico deprimido. Entro em depressão. Eu estou em prova, estou em depressão. O que Deus quer nesse caso que é que a gente deposite a esperança nele. Outra coisa corriqueira, demais isso. Crente adora fazer isso. Eu começo a ter prova e me distancio dos outros. Eu não quero ver mais ninguém. Crente adora fazer isso. Eu começo a ter problema e não quero ver mais ninguém. Ao contrário, manter a comunhão com os crentes, orar um pelos outros. Não precisa ser o pastor. Vocês entendem? Mas, pelo amor de Deus, me liga. Um irmão que você confie. Olha, tentei falar com o pastor, não deu, olha por mim. Olha por mim. Nós somos um corpo. Amém. Um dia eu estou passando por prova, você está orando por mim. Outro dia está ao contrário. Então a gente não pode se distanciar, a gente tem que estar junto. E por último a gente se distancia de quem? De Deus. Eu
Eu não oro mais, eu não busco mais. Amém, igreja? Porque, na verdade, quando a gente recebe a prova, a nossa tendência é o quê? É fugir. Eu estou fugindo. Mas o grande objetivo é o quê? Permanecer em Deus. Igreja, em nome de Jesus, eu vou te falar isso. Não é porque eu li. É porque eu vivi. Eu já falei isso, se você me perdoe, se às vezes eu sou repetitivo em alguns casos, alguns assuntos. Mas quanto antes a gente entende a provação, quanto antes a gente faz o que tem que fazer, quanto antes a gente sai dela. E saímos o quê? Fortalecidos. Jó, depois de todas as suas provações, Deus lhe deu de tudo em dobro. Tudo. Os filhos ele teve 7 e 3, 7 homens e 3 meninas. Se tornou um homem mais próspero. Abraão teve a sua descendência multiplicada. Nela foram benditas o quê? Todas as nações. Jesus Cristo, pela sua obediência, mediante a sua vida, morte e ressurreição, faz com que eu e você, quando nos colocamos a Ele de todo o coração e o recebamos, nos tornamos o quê? Cristãos e tenhamos vida eterna. Jesus Cristo se tornou um nome que está acima de todo nome, por obediência. Que o Espírito Santo do Senhor possa ter falado isso para você como falou comigo. E eu agradeço a Deus que esse vídeo está sendo gravado. Vamos disponibilizar aqui quando o Giovanni terminar, segunda ou terça. Vamos rever. Vamos divulgar. Porque agora, na verdade, nós sabemos como suportar as provações. Porque uma certeza nós temos que ter, elas virão, igreja. Elas virão. E outra certeza é que elas irão embora. Elas irão embora. E eu e você, nós nos fortaleceremos quando ela for embora. Cada vez mais, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo o que Ele é, vendo Ele, o seu propósito e a sua vontade. Amém? Eu gostaria nesse momento, igreja, que você fechasse os seus olhos. Depois da oração, o amado Paulo, ele estará trazendo os louvores. Eu peço que você, onde está, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar por tudo aquilo que foi colocado hoje. Tudo aquilo que Deus quer que eu e você faça. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. O Senhor nos vem até aqui, Pai, nos falar e nos ensinar como nós devemos passar por provas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós tenhamos esse entendimento de que quando somos provados, Pai, é para te conhecer mais, é para estar mais contigo, é para entender mais. Pai, tudo aquilo que vem de provação, podemos suportar. Porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que quer estar junto como um pai, nos abraçando, nos direcionando em todos os aspectos da nossa vida, sejam aspectos de relacionamento com família, sejam aspectos de relacionamento nos cônjuges, seja com os nossos filhos, seja no lado financeiro, seja nos nossos empregos.
Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai, por essa palavra. Mas eu te agradeço também que em nome de Jesus Cristo, a gente entenda e comece a praticar a partir da minha vida, da vida da minha família, essa palavra, que a gente entenda que essas provações, Pai, são para nos edificar, edificar a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, se alguém que está me ouvindo nesse momento está passando por prova, que eu acredito que esteja, que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor libere a essa pessoa bênçãos sem medidas, entendimento sem medidas, que ela pratique em nome de Jesus tudo o que foi dito. Se ela não te busca, ela te busque mais. Se ela não busca os irmãos, que ela busque mais. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Pai, pela ministração do seu Espírito Santo. Nós estamos vivendo, sim, momentos difíceis, dias difíceis, Pai. Dias de provação. Propícia essa palavra. Atualíssima essa palavra. Que o Senhor nos dê paz e que a sua misericórdia esteja à frente das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Que a sua graça, paz e misericórdia esteja conosco em nome de Jesus. Amém.